Olá! Seja bem-vindo a um novo mundo. Nesse vídeo Eckhart Tolle nos ensina como perdoar. Por alguma razão, isso acaba de entrar em minha mente, talvez porque alguém precisa desesperadamente da resposta para isso. E está ligado ao que temos dito. Você está agora, comparado com anos atrás, você está agora definitivamente mais consciente do que estava antes. E pode ser que no passado, quando você não estava consciente, você fez coisas que agora reconhece como não certas, ou causou sofrimento a outro ser ou a outros seres. E agora você pode ver isso. Na época você não sabia o que estava fazendo, porque você não era consciente o suficiente para agir de forma diferente. Agora, o fato de uma pessoa se sentir culpada significa que ele ou ela pode ver algo agora que não podia ver então. Se você estivesse ainda na mesma consciência, você não seria capaz de ver que isso estava errado e dizer: você fez a coisa certa, como, tanto faz, matando essa pessoa. Eu fiz a coisa certa, mas agora você vê que despertou. E então você pode ver muito do seu passado como uma ação disfuncional e inconsciente, causando sofrimento a si mesmo e aos outros. Praticamente todo ser humano inconsciente causa sofrimento, tanto a si mesmo sem saber disso, quanto aos outros. Eles criam sua própria miséria e tornam os outros miseráveis. É isso que os humanos inconscientes fazem. E alguns em maior grau do que outros. Assim a culpa pode surgir quando você acorda e de repente vê como você estava inconsciente. Isso pode trazer culpa porque a culpa diz: eu fiz isso. A culpa usa a palavra eu. Mas o que isso significa? O que significa quando você diz eu? O que é isso, eu? Quem é eu? O eu é o condicionamento mental e emocional? Ou eu tenho um significado mais profundo? Quem é eu sou? Quando você pensa que seu condicionamento mental e emocional é eu sou, então você está iludido. Seu condicionamento mental e emocional não é eu, é o condicionamento mental e emocional em você. É uma identidade falsa. Não há eu real lá. O único eu verdadeiro é o eu sou. É a essência de quem você é a consciência. Esse é o eu. Eu sou o que eu sou. É assim como Deus se descreve. Quando na verdade, uma das linhas mais profundas da Bíblia, alguém pergunta: quem é você? Ou, qual é o seu nome? Eu sou o que sou. Porque o seu eu mais profundo eu sou é o eu sou do universo. Não é pessoal. Sua identidade mais profunda é a identidade de Deus e do universo. Este é o eu. Esse é o único eu verdadeiro. Então, quando você confunde a inconsciência do seu passado, que foi apenas um condicionamento, foi um reflexo de onde a humanidade está, em seu atual estágio evolutivo. Você está refletido onde a humanidade está em seu atual estágio evolutivo. Isso é tudo. Você era um reflexo da consciência humana em evolução, mas, para a consciência humana não evoluída. Isso é tudo. Não há eu aí. Não é que eu fiz isso. A inconsciência humana fez isso. Se você construir um eu a partir da inconsciência humana que você representou, isso é uma tentativa do ego de fabricar outra identidade da mente gêmea para si mesmo. Porque o ego ama ter uma identidade conceitual. O ego é a identidade conceitual na cabeça. Este sou eu. Eu. E o ego não se importa, mesmo que seja uma identidade conceitual infeliz, o ego prefere isso a não ter uma identidade conceitual porque esse é o seu fim. Assim, o ego se apegará à culpa e à ação inconsciente associada no passado com a identidade. Minha identidade. E é assim, como o ego pode sobreviver por anos. E você pode torturá-lo por anos dizendo: eu fiz isso. E é uma sensação de sentir,
que agora você pode ver isso como tão errado. Mas, no final das contas é uma ilusão. Encontre o verdadeiro eu e isso o libertará. E assim você se perdoará naturalmente sem precisar tomar uma atitude e dizer, e devo me perdoar. Isso pode ser aplicado a outras pessoas. Você também pode fazer isso com outras pessoas. O que você faz a si mesmo quando vê o que eles fizeram? E você pode fabricar uma identidade a partir de sua ação inconsciente também, e então dizer, isso é quem eles são. Isso é quem ele é, quem ela é. Não é, é a inconsciência se manifestando. Inconsciência humana. Não há uma identidade definitiva aí, mas a mente gosta de fabricar uma identidade conceitual, não apenas para você, mas também para os outros. Assim, a mente adora entrar lá e dizer, estes são os maus, e às vezes você faz isso com um grupo inteiro de pessoas. Esses milhões de grupos particulares de pessoas, não importa o que sejam, eles são, isso é o que eles são. E foi isso que eles fizeram. E isso é quem eles são. Não, é a inconsciência humana, é só isso. Portanto, muito cuidado com o mesmo processo. E então você não pode perdoá-los porque você criou uma identidade para eles a partir de sua inconsciência dizendo que eles são sua inconsciência. E assim o perdão será muito difícil. Entendeu? Eu tenho que tentar perdoar porque eu devo fazer isso. Eu tenho que perdoá-los pelo que eles disseram, coisas tão terríveis, mas eu tenho que perdoá-los. E você pensa, eu perdoo você. Mas não é fácil. O verdadeiro perdão acontece quando você percebe que não há nada para perdoar, e isso que é o verdadeiro perdão. Não há nada para perdoar. E o perdão acontece naturalmente dessa maneira. Não como uma coisa consciente que você faz, mas uma coisa que acontece por si só. Ela desaparece, a falsa identidade que você infligiu a si mesmo ou a outro ser humano, ou um grupo de seres humanos, essa falsa identidade conceitual desaparece. E isso é uma parte essencial de estar aqui como uma pessoa consciente. Uma pessoa consciente não tem mais ressentimentos, porque o que você poderia se ressentir? Só existe ressentimento quando se fabrica uma identidade falsa. Então todas essas coisas simplesmente desaparecem e dizem, e eu vejo o florescimento da consciência. Se gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Gratidão!